Olá, meus amigos amados, que todos estejam bem com a graça de Deus nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar àqueles a quem devemos, que nos deve. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos, ó Pai, de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Meus amigos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Nós estamos aprendendo a eficácia da prece, da oração, aprendendo que o que vale é o sentimento, é o que emitimos de melhor de nós. E que seja sempre o melhor, porque tudo aquilo que emanamos, nós fazemos com que chegue aí através da ação, eletromagnética, aí do universo, desse fluido cósmico universal, esse fluido de Deus. É a teia aí que nos une, que nos liga e chega de um para o outro. Então que possamos já no início desse capítulo, antes, quem sabe, ter aprendido a emanar boas coisas, bons sentimentos, bons desejos a encarnados e desencarnados, Faça ao próximo e a ti também estarás fazendo, pois que estamos todos na mesma teia. Iremos dar continuidade ao item Ação da Prece e Transmissão do Pensamento. Nós estamos aqui no item 14 desse título. A prece aciona uma espécie de ação magnética. Aí tem aqui no rodapé, ação magnética, influência exercida por uma pessoa na vontade de outras, atração, encantamento, atratividade. Atração é o atrair, É o chegar até lá. Então, olha, a prece aciona uma espécie de ação magnética, entre aquele que ora e aquele a quem a ela se dirige. Poderia-se pensar que o efeito da prece depende desse magnetismo, da força fluídica daquele que ora, mas não é bem assim. Os espíritos têm a condição de poder acionar essa ação magnética fluídica sobre os homens e, em razão disso, complementam, quando se faz necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu próprio nome, seja dando-lhes, naquele momento, uma força excepcional, desde que os julguem dignos dessa ajuda ou quando ela possa ser proveitosa. Olha que interessante! Quando fazemos uma prece, uma oração, por vezes pensamos que só a nossa ação está ali, mas que é só acionar essa ação magnética e que está tudo pronto. Mas a espiritualidade amiga pode sim complementar, se achar que está ainda insuficiente aquela oração que fazemos dirigida a alguém, ou encarnado ou desencarnado. Essa espiritualidade amiga pode complementar esse desejo no bem, para que chegue, para que seja ampliado ali àquele que precisa e que é digno da ajuda, para que essa ajuda possa ser proveitosa. O homem que não acredita ser suficientemente bom para praticar pela prece uma ação benéfica
Não deve, por isso, deixar de orar em favor ao outro, por julgar-se indigno de ser escutado. A consciência de suas imperfeições é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor, sua confiança em Deus são um primeiro passo de retorno ao bem, e os bons espíritos se sentem felizes por encorajá-lo. A prece que nunca alcança graças é a do orgulhoso, que só tem fé em seu poder, em seus méritos, e que julga poder se sobrepor à vontade do Pai. O poder da prece está no pensamento. Não depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento, nem da forma como é feita. Pode-se orar em qualquer lugar e a qualquer hora, sozinho ou com outras pessoas. A influência do lugar ou do tempo de duração só se faz sentir nas condições que podem favorecer a meditação. A prece em conjunto tem uma ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm um mesmo objetivo. Porque então é como se muitos clamassem a uma só voz. Mas o que valerá estarem reunidos em um grande número para orar, se cada um atuar isoladamente por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2, 3, unidas por um ideal comum, orarão como verdadeiros irmãos, filho de Deus, e sua prece terá mais poder do que a daquelas 100 pessoas. Veja no capítulo 28, versículo 4 a 5. Então, no próximo capítulo que estaremos estudando, nós veremos um pouquinho falar sobre isso ainda, né? Que é esse poder dessa oração e principalmente de que é o pensamento que dirige, que não importa ali o número de pessoas que estão reunidos para falar e orar. Se cada um estiver com o seu pensamento separadamente, não estiver em sintonia, porque é o pensamento que proporciona o realizar da prece. É aquele silêncio do pensamento interior. Lembra no início do capítulo que eu falei que nós devemos por algum momento encontrar o nosso silêncio interior, desligarmos da parte que nos envolve física. E isso não depende de que estejamos isolados no nosso quarto. Eu lembro que lá no princípio desse capítulo, orai e obtereis, fala, né? Que a oração, você pode estar no seu quarto e fazer sua oração em silêncio, em pensamento, mostrando ali a contraposição que devemos ter dos fariseus de antigamente, ou daqueles que hoje em dia ainda ficam se colocando, mas com o intuito de vangloriar-se, de mostrar o orgulho que tem. E aí nós vemos que não precisamos estar dentro do nosso quarto. Nós podemos estar dirigindo no trânsito, ou estar no banco do ônibus, no meio de muitos outros irmãos ali que também estão se destinando à sua residência, ou ao seu trabalho, ou médico, seja lá onde for, ou no trabalho em qualquer outro lugar. É indiferente onde possamos estar, o que importa é o nosso sentimento. Se no meio de uma multidão nós conseguirmos calarmos interiormente, calar no sentido de não prestarmos tanta atenção aos que estão à nossa volta e emanarmos um bom sentimento, né? Ali
àquele fluido universal que tanto fala nesse item, que nos ensina ali, que é uma teia que nos envolve a todos. É esse tipo de vibração que eu estou colocando no universo, então que seja boa para mim e para todos que estão à volta, mesmo que eu não os conheça. E aí, nesse último trechinho desse item, fala que mesmo orando em grupo, se todos estiverem na sintonia, será uma emanação assim, parece que tonificada, não sei se a palavra correta seria essa, mas seria uma explosão de emanação com o mesmo objetivo. Porém, se essas 100 pessoas que ele coloca ali estiverem juntas, porém cada uma pensando num particular seu, não vai ter essa diferença. Então eu posso fazer minha oração sozinha, eu posso fazer com os amigos, eu posso fazer no trânsito, onde quer que eu esteja, mas que eu seja uma pessoa do bem e emane boas coisas a todos, né? Isso é importante saber. Óbvio que nós, cada vez que frequentamos ali, eu frequento a Casa Espírita União aqui em Cipó. Cada vez que eu vou lá e estou com os meus familiares, família do coração, nós temos o mesmo princípio, o mesmo objetivo, uma mesma busca pelo conhecimento, pelo nosso burilamento, Então, isso ajuda que façamos o quê? Aquele cultivar a fé. Nós estamos todos juntos, buscando juntos, como se fosse a fé do tamanho do grãozinho de mostarda, de quando a Silvia começou, e aí foi regando, cultivando de pouquinho em pouquinho, passou uma época adormecida que só ia tomar passe, nem sabia o que a casa tinha, nem os estudos, mas com o tempo foi acordando, despertando, e esse estar em grupo ajuda com que cultivemos nossa fé. Estar juntos semanalmente é tão bom, né, meus amigos? Mas o dia que não der para ir, poderemos nos fazer presentes se estivermos de coração afinado com aqueles que puderam estar na casa. E é isso que nos ensina esse capítulo. Esse item, né? Porque o capítulo ainda não acabou, é um capítulo bem grandinho. Então, nós podemos treinar isso, orar ao amanhecer, né? Assim que abrirmos os olhos, agradecer a Deus, pedirmos para que esse Deus e a espiritualidade amiga clareie nosso dia. Orar ao deitar, agradecer pela vida, por esse planeta lindo que nos acolhe, nos oferece aquilo tudo que precisamos para viver. Orar durante o dia por todos os irmãos que agora, nessa época em que estamos, nesse ano de 2023, estão aí passando por conflitos, né, pelas guerras da Rússia, Ucrânia, Israel, a faixa de Gaza, Hamas, Líbia ali se misturando e outras tantas que não são tão divulgadas, mas que são irmãos nossos necessitados de quê? De oração, de prece, para que consigam ali, em meio a tamanha destruição do país onde se encontram, tantas perdas de familiares, de amigos, de trabalho, de teto, de roupa, de alimento, consigam ainda frutificar essa fé que possui. Então é isso, orar é isso. É sabermos e termos essa consciência de que estamos ligados uns aos outros. Estamos ligados e podemos emanar uma luz a todos aqueles que necessitam. E aqueles que não necessitam, pedir a Deus que os mantenham no bem, né?
E durante o dia orarmos e vigiarmos os nossos pensamentos e principalmente agirmos segundo aquilo que aprendemos, agirmos fazendo o bem, estando no bem. Agora, nós vamos começar o item 16, preces que se entendam. Se não entendo o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe o fruto. Se louvais a Deus apenas com o coração, como é que um homem dentre aqueles que só entendem sua própria língua responderá amém no fim de vossa ação de graças, uma vez que não entende o que dizes? Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros não são edificados com ela. Paulo, primeira epístola dos Coríntios, 14, 11, 14, 16 e 17. Meus amigos, isso é colocado, se referindo ali à época em que as orações eram feitas em latim, elas eram cantadas, elas eram ali os sacerdotes estudaram, aprenderam latim e faziam a oração em latim. E os que estavam ali para orar repetiam os sons que o sacerdote fazia, porém, eles não entendiam o que estavam dizendo. Eles não entendiam. Sabiam sim que era um louvar a Deus, era uma oração, era buscar esse intercâmbio, mas não sabiam o que estava sendo dito. É igual o papagaio da minha tia que fala: Tereza, quero café, porque decorou isso. E na verdade não sabe direito o que está dizendo. Não tem o raciocínio lógico sobre aquilo. É disso que se coloca aqui. Era como se estiver orando numa linguagem que o outro não entenda. Era o que faziam os fariseus em praça pública, justamente para que o povo não os entendesse. Simplesmente tivessem medo. O valor da prece falada está ligado à compreensão que as palavras tenham para quem as ouve, porque é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende e não se pode sentir com o coração. Para a grande maioria, as preces numa língua que não se entenda são simplesmente uma série de palavras que não dizem nada ao espírito. Para que a prece toque o coração, é preciso que cada palavra transmita uma ideia, e se não é compreendida, não pode transmitir ideia nenhuma. Pode ser repetida como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtudes, conforme o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns até mesmo por hábito, pelo que se julgam quites. Quando disserem uma prece em um certo número de vezes pré-determinado e nesta ou naquela ordem. Deus vê no íntimo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade, e é rebaixá-lo, acreditar que ele seja mais sensível à maneira de orar do que a essência da prece. Também ele diz aqui, ver nesta obra no capítulo 28. Então nós iremos estudar ainda referente a isso que se trata nesse item, prece que se entendam, no próximo capítulo. E aí, o que ele nos mostra? Que é preciso sim fazer a prece e fazer de uma forma que aquele que esteja ouvindo consiga entender.
Por exemplo, é meu dever que estou aqui falando com vocês, lendo e tentando explicar, buscar uma forma e palavras que seja mais fácil de entender o que está escrito aqui no nosso Evangelho. Nosso Evangelho, assim, com perdão a Kardec, que não fomos nós que o fizemos, mas porque nós queremos aprendê-lo e praticá-lo, né? Fazer parte dele. E a gente acreditar que Deus daria ouvidos, digamos assim, entre aspas, esses ouvidos, né? A preces repetidas pelo tamanho de palavras, seria rebaixá-lo como aquele que só dá valor à quantidade, que daria mais valor ao número de repetições do que ao sentimento que ali foi empregado. Porque muitas vezes, quando se pensa assim, não emprega sentimento nenhum. E Deus, Ele dá valor àquilo que vem ali do seu pensamento, mesmo que não tenha uma única palavra. Se estamos fazendo uma oração em silêncio, Deus nos ouve, Deus nos escuta. O que conta, como eu já disse em outro item, é o sentimento e a sinceridade do nosso coração. Então, meus irmãos amados, que guardemos isso conosco e que esse item anterior que terminamos hoje, que fala aí sobre a ação da prece e transmissão do pensamento, mais esse das preces que se entendam, sejam presentes nas nossas preces diárias, que lembremos deles na hora da nossa prece. Fiquem com Deus, que Ele esteja com todos, que a semana seja repleta de bênçãos do Pai, bênçãos do alto, que a saúde se faça presente, que a alegria seja constante, que o amor habite no coração de cada um e que assim possa se expandir a todos aqueles que estejam em volta. Fique em paz e até breve, se assim Deus nos consentir. Jesus, mestre amigo, esteja conosco em mais esses instantes de leitura e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, no item 5, Afeição dos Espíritos por certas pessoas. Paramos na pergunta 488. Kardec diz: nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e frequentemente vos protegem como espírito, de acordo com o seu poder. 488-A. São eles sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem aqueles que os esquecem. Então vejam, são as duas últimas perguntas desse item, afeição dos espíritos por certas pessoas. Então nós vimos que os espíritos se afeiçoam de acordo com a natureza deles e nossa. Espíritos bons se afeiçoam a pessoas que tendem ao bem, que buscam ao bem. Espíritos maus se afeiçoam a pessoas que tendem ao mal, aos vícios. Os espíritos bons se afligem quando um mal nos alcança, mas porque nós não demonstramos coragem e força para resistir ao mal ou para enfrentar alguma prova que nos chega, alguma expiação. Os espíritos maus, eles batem palma quando nos enfraquecemos diante das provas ali, porque eles torcem para que a gente não consiga passar por essas provas, né? Nos incitam ao desespero
e tudo mais, a falta de fé. E nossos parentes que já desencarnaram, que nos precederam à pátria espiritual, ficam sim muito felizes se ainda nos lembramos deles, se fazemos a prece por eles. E normalmente nos esquecem se nós os esquecemos, porque nossos vínculos são sempre mentais, né? Vamos agora ao próximo item 6. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Pergunta 489 de Allan Kardec. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. 490. Que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos: conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. 492. O espírito protetor é ligado a um indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas na vida do espírito. 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós, porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns, isso é um prazer, para outros, uma missão ou um dever. 493-A. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz de maneira mais geral. 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos. 495. O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem quem lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que chamado. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores e que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possa contrair na terra, não é essa uma ideia bastante consoladora? Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Ah, por que não conheceis melhor esta verdade,
Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Mas no dia decisivo, esse anjo de bondade terá muitas vezes de vos dizer, abre aspas, não te avisei disso? E não o fizeste. Não te mostrei o abismo? E nele te precipitaste. Não fiz soar na tua consciência a voz da verdade? E não seguiste os conselhos da mentira? Fecha aspas. Ah, interpelai vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. Considerai o futuro, procurai avançar nessa vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem! Afastai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções. Entrai na nova vida que se abre diante de vós. Marchai, marchai. Tendes guias. Segui-os. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. Aos que pensassem que é impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Para nós o espaço não existe, e mesmo vivendo em outros mundos, nossos espíritos conservam sua ligação convosco. Gozamos de faculdades que não podeis compreender, mas estais certos de que Deus não vos impôs uma tarefa acima de vossas forças, nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele como um pai vela pelo filho. Sente-se feliz quando o vê no bom caminho. Chora quando os seus conselhos são desprezados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis então mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem médiuns a todos os homens. Médiuns hoje ignorados, mas que mais tarde se manifestarão, derramando-se como um oceano sem bordas para fazer refluir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não sabeis que obra assim realizais? É a do Cristo, a que Deus vos impõe. Porque Deus vos concedeu a inteligência e a ciência, senão para as repartirdes com os vossos irmãos, para os adiantar na senda da aventura e da eterna bem-aventurança? Mensagem de São Luís e Santo Agostinho. Nota de Allan Kardec. A doutrina dos anjos da guarda, velando pelos protegidos apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. Pelo contrário, é grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar pelo filho? Ainda que esteja distante, e ajudá-lo com seus conselhos através da correspondência? Que haveria de admirar em que os espíritos possam guiar de um mundo a outro os que tomaram sob a sua proteção, pois se para eles a distância que separa os mundos é menor que a que divide os continentes na Terra? Não dispõem eles do fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso de transmissão do pensamento, como o ar é para nós o veículo da transmissão do som? Nossa, queridos amigos, vejam quanto devemos refletir e ser agradecidos sobre o que revela Kardec aqui, através das respostas desses irmãos superiores. Devíamos ser muito gratos por termos esse irmão maior, que é o Espírito Protetor,
junto conosco e toda hora perguntar a eles: fiquem conosco, o que posso fazer diante dessa situação? Me auxilie, me inspire, porque estão para isso vinculados a nós, desde o encarne até o desencarne. Vamos continuar com as perguntas de Kardec. Olha só. 496. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe mal? Os bons espíritos jamais fazem o mal. Deixam que o façam os que lhe tomam o lugar, e então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, enquanto a falta é vossa. 497. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que o quisesse mal? Existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons, mas se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudada e aproveita, esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Então vejam, queridos, o espírito protetor, muitas vezes, quando nos deixa, é porque damos o lugar a outro espírito, porque não estamos ouvindo o espírito protetor. Porém, o espírito protetor fica ali velando, e no momento em que quisermos, imediatamente a ajuda dele volta junto a nós, porque a missão dele é nos proteger, mas respeita como espírito superior o nosso livre-arbítrio. 498. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? Não é por impotência, mas porque ele não o quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído, e ele o assiste com os seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Não é senão a fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opordes resistência. Vejam, companheiros, então precisamos resistir a essas ideias negativas que nos chegam, a essas ideias de desânimo, de desistência, de desesperança. Precisamos opor resistência e pedir ajuda do nosso espírito protetor, para que possamos ver na vida a graça, a oportunidade de um passo a mais próximo a Jesus, próximo à felicidade que vamos dar se enfrentarmos as nossas provas e expiações com boa vontade, fé e resignação. 499. O espírito está constantemente com o protegido? Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido. 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega um momento em que o estudante não mais precisa de mestre. Mas isso não acontece na Terra. Então vejam, companheiros, precisamos do auxílio dos espíritos protetores enquanto estamos aqui na Terra. 501. Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? Se contássemos com o seu apoio, não agiríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiências e, em geral, é preciso que adquira à sua custa. É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança, a quem não deixam andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem
é sempre de maneira a vos deixar o livre-arbítrio. Porque se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo. 502. O espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, experimenta com isso bem para si mesmo? É um mérito que lhe será levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de sucesso. É para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com os sucessos do seu discípulo. 502A. É ele responsável quando não o consegue? Não, pois fez o que dele dependia. 503. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? Sofre com os seus erros e os lamenta, mas essa aflição nada tem das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que hoje não se fez, amanhã se fará. 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? 504A. Como então o invocar, se não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior pelo qual tendes simpatia e veneração. Vosso protetor atenderá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. 505. Os espíritos protetores que tomam nomes comuns são sempre os de pessoas que tiveram esses nomes? Não, mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes vêm por sua ordem. Necessitais de um nome, então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir pessoalmente uma missão, enviais alguém de vossa confiança que haja em vosso nome. Bom, queridos irmãos, não finalizamos ainda esse tema, mas por hoje ficamos aqui, com a alegria e a certeza de que esse espírito protetor que Deus colocou junto de nós, nos vela, nos auxilia para que possamos dar passos cada vez mais firmes. Então, com muita alegria nos despedimos, até o próximo encontro.